hoje, amigo torcedor vascaíno. Hoje é dia de Vasco. Hoje é dia de final da Copa do Brasil. Hoje é para esquecer tudo o que aconteceu e focar na finalíssima, e focar no título, e focar no bicampeonato. Então, amigo vascaíno, desde já eu te falo na manhã desta sua quinta-feira, esquece Campeonato Brasileiro, esquece tudo o que aconteceu, pega a tua camisa do Vasco e sai pra rua. Hoje é obrigação. Todo torcedor do Vasco da Gama ele tem a obrigação de sair na rua trajado de Vasco. Eu sei que foi chato o que aconteceu. Eu sei que o Campeonato Brasileiro na reta final deixou o vascaíno amargurado. Mas esquece, deixa eu ver se tá aqui. Se estiver aqui eu pego agora. Tá aqui. Só um instantinho. Eu não vou conseguir pegar. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Rapidinho, rapaziada. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Essa daqui é de 2011. Vambora buscar mais uma, vamos? Essa camisa aqui marcou a minha geração, marcou a geração de muitos vascaínos. Tu olha pra essa camisa aqui e é impossível você, como vascaíno, não sentir algo bom. Vem logo o Trem-Bala na cabeça, vem logo o Diego Souza, vem logo o Eder Luiz. Então, amigo torcedor, assim como essa camisa representa para todos nós muita coisa, porque foi o último título grande do nosso Vasco da Gama, que a camisa hoje que esse elenco entra em campo, que a camisa da temporada 2025 também nos marque. Vambora em busca do bi. Vamos esquecer tudo que ficou para trás e vamos focar na Copa do Brasil. Mas, enfim, tem muita coisa para falar com vocês. Tem informação também sobre Nike aqui nesse Acorda Vascão. Tem muita coisa, então fique ligado, fique atento. Não sei para quem ainda não me conhece, né? Muito prazer, eu sou o Lucas. Você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, que chega sempre às 7 horas da manhã. Inclusive é esse vídeo que você está assistindo aqui agora. Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, venha fazer com que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso trabalho. Inclusive tem muita gente aí reclamando, poxa, eu não estou recebendo as notificações dos vídeos, o que está acontecendo, cadê os vídeos, cadê a notificação? Problema do YouTube. Então dá uma conferida, vê se o seu sininho de notificação ainda está ativado. Caso não, ative o sininho de notificação. Se você ainda já não é mais um inscrito do canal, se o YouTube tirou a sua inscrição, dá uma conferida e se inscreve de novo. Vamos embora fazer do canal do Gigante Vasco maior canal de YouTubes vascaínos daqui. Vamos embora? Sem muita enrolação, então fala logo do nosso Vascão. Bom, amigo torcedor vascaíno, eu quero começar aqui primeiramente com você este Acorda Vascão, falando primeiramente sobre Nike. Temos informação para trazer aqui a você neste vídeo relacionado à mais nova fornecedora de material esportivo do nosso Cruz Maltino. Tivemos na terça-feira vazando algumas imagens, né, desse novo uniforme da Nike, uniforme inclusive de número 1 da cor preta, versão torcedor. E eu vou trazer alguns detalhes importantes. O uniforme é esse daí que está aparecendo, que acabou vazando, né, amigo vascaíno. Você pode observar que a gola ela é meio arredondada, mas ela tem um detalhe meio que cortando a gola. Esse detalhe ele se assemelha exatamente ao detalhe da seleção, da camisa da seleção do Uruguai. Está aparecendo aí na imagem a vocês. Você pode observar que a camisa da seleção do Uruguai também é cortada assim, né? Ela é uma gola que ela é arredondada, mas ela meio que se encontra. E detalhe na camisa do Vasco também, né? Terá presente exatamente este detalhezinho, algo muito legal. Com relação ainda à camisa do nosso Vascão, temos mais coisas a trazer aqui a vocês, falando
sobre a imagem que vazou. Tivemos essa imagem sendo vazada e também tivemos essa outra imagem vazando, essas duas, que inclusive vai aparecer aí para você. E vazou uma imagem ainda melhor, que é a junção dessas duas, do modelo distante, da camisa em si, bem pertinho, que fica exatamente assim, dessa forma. Essa imagem aí, só para esclarecer, tá, torcedor Cruz Maltino, ela, é claro, é feita por inteligência artificial, mas é uma camisa padrão Nike, como vai ser a mais nova camisa da Nike do Vasco da Gama. Tem ali até o patch de campeão da Copa do Brasil, imaginando como será a camisa da Nike no ano que vem, caso o Vasco venha a ser campeão da competição. Camisa com a gola arredondada, a faixa diagonal, né, presente com alguns detalhes do Vasco da Gama. A Cruz Malta exatamente dessa forma, que vem aparecendo nos últimos uniformes do nosso Cruz Maltino. Uma camisa bem legal, bem bonita, eu gostei demais. Não está aparecendo aí o patrocinador Master, porque o Vasco da Gama não tem ainda um patrocinador Master confirmado para o ano que vem, a Betfair está de saída. Então, assim, é algo muito legal para o vascaíno entender melhor como vai ser o novo uniforme para a temporada de 2026. Eu gostei muito. Já imagino aí desfilando, né, nas ruas com esse novo uniforme do nosso Vascão. E tomara que presente com esse patch de campeão no meio, que deixa a camisa ainda mais bonita. Essas camisas, só para uso de informação, tá, todas elas estão disponíveis para compra a partir do dia 12 de janeiro do ano que vem. Já tem data marcada. O Campeonato Carioca inicia no dia 14 e 2 dias antes, no dia 12, o Vasco da Gama já passará a vender as camisas da Nike nas suas lojas oficiais. Ou seja, a estreia da nova fornecedora já tem data marcada para chegar às lojas e movimentar a torcida Cruz Maltina. Tá animado para a Nike? Gosto muito da capa, mas estou muito animado em ter a Nike presente no nosso Vascão. Show? Vamos continuar então com esse vídeo? Vamos falar agora sobre semifinal de Copa do Brasil, porque hoje a bola rola, né, amigo? Para Vasco da Gama e Fluminense. Ontem foi a vez de Corinthians e Cruzeiro. Eu venho batendo muito na tecla, principalmente com as pessoas que eu frequento dia a dia, né, que eu tenho certa intimidade, que a final vai ser Vasco e Corinthians. Eu, quando chego para falar, o Vasco vai ser campeão da Copa do Brasil, o que eu mais ouço é, cara, o campeão vai ser o Cruzeiro. O Vasco não passa, o Vasco pode até passar do Fluminense, mas se pegar o Cruzeiro na final, perde. É o que eu mais ouço daqueles que não são vascaínos. Eu acho que é um grande engano, que eu acho que o Corinthians sempre foi o franco favorito, cara. Por incrível que pareça, para esse confronto, o Corinthians é uma equipe copeira. O Corinthians tem como técnico o Dorival Júnior, que é um técnico copeiro. Ganhou, né, a Copa do Brasil com o Flamengo em 22, com o São Paulo em 23, conquistou com o Santos a Copa do Brasil, se eu não me engano, em 2009. Então é um técnico acostumado a jogar a Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco chegando à final, e vai enfrentar o Corinthians. Eu acho que é uma revanche histórica, né? O Vasco, que caso enfrente o Corinthians, vai enfrentar o mesmo adversário que perdeu o Mundial de Clubes, que foi eliminado naquelas quartas de final de Libertadores, que está engolido até agora, que perdeu, roubado, aquele Campeonato Brasileiro de 2012. Então, assim, o Vasco enfrentando um Corinthians numa final, derrotando um Corinthians numa final, é o que dizem, né? Vai fechar um portal de escuridão que foi aberto lá em 2000, quando o Vasco da Gama perdeu aquela final do Mundial para o Clube Paulista. Mas primeiro tem que focar no Fluminense, primeiro focar nessa partida de hoje. Até o momento, por incrível que pareça, os ingressos do Maracanã eles ainda não foram esgotados. A torcida do Fluminense ainda não esgotou os ingressos destinados a eles no setor sul. Setores norte, leste, oeste inferior e oeste superior, todos eles já foram esgotados. Então, expectativa muito grande para essa partida. A torcida Cruz Maltina vai lotar o Maracanã. E ontem a Força Jovem, ela que esteve presente para preparar a festa toda para o torcedor, inclusive com um mosaico 3D que vai estar presente nas arquibancadas do Maracanã, gravou um vídeo diretamente do Maracanã na parte da noite de ontem. E eu trago as imagens, é claro, para você aqui na manhã nesta quinta-feira. Você que vai ao Maraca, dê uma olhada para saber como vai funcionar toda a festa que vai acontecer. Fala aí, família, salve, salve. Ó, 9 horas da noite, véspera do clássico. A gente está aqui com a nossa família aqui, com a nossa torcida, com as irmãs aí, com o Beto,
fazendo uma festa aí para amanhã. A gente vai mostrar um pouquinho da surpresa, mas não tudo. Estamos aqui com o Patrimônio, com o nosso amigo aqui da Galofura, nosso 01 dos mosaicos aqui, vai explicar para você um pedaço da festa e a gente precisa da sua ajuda, da colaboração, entendeu? Então nos ajude a fazer a festa. A gente vai deixar tudo certinho, mas você é o que vai fazer a festa com a gente. Então, quando chegar no jogo, entendeu? Pô, não dá essa sacanagem não, ajuda a gente aí, pega o mosaico, pega a bola, pega o que tiver para pegar na cadeira, ajuda a gente, valeu? A gente conta com você, vai passar as instruções aqui, passo a passo, nos ajude. A festa só sai se você nos ajudar, valeu? Salve galera, primeiramente o horário do jogo amanhã é um horário complicado, um pouco mais cedo que o habitual, então tente chegar o mais cedo possível, chegando no Maracanã, não fica lá fora tomando uma cerveja não, já entra aqui que a gente precisa do estádio cheio para a festa ficar completa. Seguinte, pode ir faltando aí uns 2 minutos para os jogadores entrar em campo, os times entrar em campo, a gente vai subir um 3D nosso aqui, primeira vez que vai ter um 3D da Força Jovem do Vasco. A hora que esse 3D começar a subir, todo mundo vai pegar o balão que está aqui nas cadeiras e vai encher eles. Esses são os balões. Esse balão aqui a gente vai fazer a festa junto com o 3D na entrada do time em campo. Em algumas cadeiras vocês vão ver que vai ter o balão preto e algumas balão branco. Não troque eles de lugar que eles formam um desenho. Na entrada do time em campo, a gente vai ter em todas as cadeiras uma bobina dessa. Presta atenção, só quando o time entrar em campo que a gente vai jogar as bobinas para fazer aquela cascata de papéis. Não jogue antes, não jogue junto com os balões, não jogue na entrada das bandeiras, na entrada do time. Isso é importante para a festa ficar legal e perfeita, ok? Para jogar as bobinas é abrir ela um pouco assim e arremessar de maneira que ela vá rodando, assim, não tem muito segredo. Jogar na hora certa, cooperar com a festa e vamos lá, vamos ganhar esse jogo aí. Vambora. É isso, rapaziada. Deixando claro, a festa só vai acontecer se você nos ajudar. A gente está aqui numa véspera de clássico aí, essa hora, trabalhando para vocês desde cedo, para a gente poder ajudar o clube e nos ajudar, porque a festa é pra gente. Lembre-se disso, a festa é nossa, é pra torcida. Então, a gente conta com a colaboração com vocês e deixando claro que vai ter mais surpresas aí durante a noite de amanhã. Valeu, tamo junto. Tamo junto. Então tá aí, né, amigo vascaíno, fique bem atento, né, e se prepare para essa linda festa que teremos no Maracanã nessa noite de quinta-feira. E falando um pouquinho sobre essa grande final, né, o Vasco encerrou a preparação ontem para essa partida, primeiro jogo, jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O Vasco que começou, inclusive, o torneio lá na primeira fase. No caminho, o Vasco da Gama teve até clássico também contra o Botafogo. Então o Vasco tem a possibilidade de passar pelos 2 rivais de 3 aqui do Rio de Janeiro, por 2 rivais de 3 do Rio de Janeiro. Enfrentou o Botafogo nas quartas, agora está enfrentando o Fluminense nas semis. Para ficar perfeito, era só enfrentando o Flamengo numa final e conquistando o título em cima deles, né? Mas vamos focar nessa partida de hoje, principalmente, né, em toda a trajetória. O Vasco, como eu trouxe, iniciou a Copa do Brasil ainda na primeira fase contra a União Rondonópolis. O jogo ainda tinha no Vasco da Gama o Fábio Carille como técnico. A partida aconteceu no Espírito Santo. O Vasco venceu pelo placar de 3-0, com gols de Hugo Moura, Ryan e Pablo Verrete. O Vascão vencendo por 3-0, passou para a segunda fase e na segunda fase enfrentou a equipe do Nova Iguaçu. A partida aconteceu no estádio Newton Santos, eu lembro, inclusive, aquele jogo foi a estreia do Nuno Moreira, e no placar de 3-0, o Vasco da Gama viu o Ryan marcando 2 gols e o Felipe Coutinho marcando um golaço, onde ele puxa para dentro e acerta uma chapada na gaveta. Logo em seguida, passando de União Rondonópolis, Nova Iguaçu, Vasco chega à terceira fase e enfrenta o Operário de Ponta Grossa. Jogo de ida muito ruim, tendo Felipe Loureiro na beirada de campo. O Vasco empata, inclusive, 1-1. Gol de Nuno Moreira dentro do estádio do Clube Paranaense. E o jogo de volta acontece em São Januário, já com o Fernando Diniz na beirada de campo. Eu lembro que eu estava naquele jogo e o Vasco ele sofre muito pro Operário durante os 90 minutos. O jogo termina e o sentimento era: que bom que terminou, porque o Operário tinha totais condições de chegar ao segundo gol e eliminar o Vasco dentro do Caldeirão. Nas penalidades máximas, mais uma vez, Léo Jardim decide e classifica, levando ao Vasco da Gama
para as oitavas de final. Nas oitavas, o Vasco enfrenta o CSA, o jogo de ida. No estádio Repelé foi 0-0, um empate sem gols. Jogo de volta, o Vasco passa sem muita dificuldade, 3-1 para o Cruz Maltino, com gols de Ryan, Tietê e Felipe Coutinho. O Vasco então chega às quartas de final, enfrenta a equipe do Botafogo dentro do estádio Newton, dentro de São Januário, jogo de ida empata 1-1. E o jogo de volta, 1-1 também no placar, onde um 0-0, melhor, 1-1. Nuno Moreira abre o placar, o Alex Telles empata, a partida termina nas penalidades máximas, o Vasco da Gama consegue a classificação para essa semifinal contra o Fluminense. Então, um Vasco que iniciou lá atrás com União Rondonópolis, passou por Nova Iguaçu, passou por Operário, passou por CSA, passou por Botafogo e agora enfrenta o Fluminense na semifinal da competição. Expectativa muito grande para essa partida, um Fluminense que tem um tabu a quebrar contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil. É a terceira vez que Vasco e Fluminense se enfrentam na competição e o Fluminense nunca venceu o Vasco da Gama jogando a Copa do Brasil, tá? A primeira vez que o Vasco e o Fluminense se enfrentaram foi lá no ano de 2000, nas oitavas de final, e a segunda aconteceu em 2006, na semifinal. O Vasco, inclusive, passa do Fluminense em 2006, chegando à final contra o Flamengo e acaba sendo derrotado, né? Então, é um tabu. Houve confrontos na Copa do Brasil e jamais o Fluminense venceu o Vasco da Gama. A gente espera, é claro, que esse confronto se mantenha, que o nosso Vascão hoje vença esse jogo de ida, vença o jogo de volta e chegue à grande final com moral. Tá animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários, mais detalhes, tá? Sobre a grande semifinal, sobre a partida, sobre como o Vasco vai enfrentar o Fluminense hoje no Maraca. Você verá no pré-jogo, que vai sair aqui no canal por volta de 13h. Então, amigo, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Corda Vascão, primeiro vídeo do dia. Já já eu tô de volta. E vambora! Hoje é dia de Vasco, hoje é dia de semifinal de Copa do Brasil. Chegou, amigo! Enfim, chegou o dia. Vambora! Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!